E continuando aqui a nossa série sobre a vida dos santos, hoje parte 3. Na parte 1, nós falamos sobre o apóstolo Paulo. Na parte 2, nós falamos sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje, parte 3, vamos falar sobre outro grande e poderoso apóstolo, o apóstolo Pedro. Aquele que, entendo eu, mais se aproxima de nós, em suas fraquezas, em sua tempestuosidade, aquele jeito de falar que não para pensar antes, como tantas vezes acontece aqui com a Yarinha. Quando espera, já falou. E aí bate aquele arrependimento. Assim era Pedro. E Pedro chegou até Jesus pelas mãos do seu irmão André. Pedro era galileu. E um dia André encontra Jesus e diz: Pedro, encontramos aquele que esperamos por tanto tempo. É o Filho de Deus que vem nos visitar. E aí Pedro chega até Jesus. E houve um momento em que Jesus escolhe a barca de Pedro para fazer a sua pregação. Tem muita gente na praia, né? E ele sente a necessidade de se afastar um pouco mais para que possa pregar melhor e ser visto por todos. E quando ele termina a pregação, ele sabe que Pedro tinha passado a noite inteira, estava exausto, procurando, jogando a rede ao mar e sem pescar absolutamente nada. E Pedro era pescador de profissão, ou seja, ele sabia dessa sua profissão. Mas aconteceu isso, foi uma noite escura. E aí Jesus olha para Pedro e diz: pega teu barco, leva um pouquinho mais para distante da margem e joga a rede. Joga a rede do outro lado. E Pedro diz: Senhor, passamos a noite nesse trabalho cansativo e nada pescamos, mas em obediência à tua palavra farei isso. E aí vem aquele assombro daquela quantidade imensa de peixes que Pedro, a rede está a ponto de se romper. Ele chama os amigos pescadores que estão ali próximo para que venham em socorro e lançam as redes. E os dois barcos só faltam afundar com a enormidade de peixe, enormidade. E Pedro sabe que aquilo é um milagre, não é um por acaso. Ele entende de pesca, ele sabe que é impossível que aquilo aconteça. Então Pedro se lança ao chão e se prostra diante de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, eu não sou digno de estar diante de ti. É um momento tão belo que me emociona. E Pedro também é aquele que Jesus diz: quem dizem que eu sou? E seus apóstolos dizem: uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, há outros ainda que dizem que és Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus se volta para eles e diz: e vós? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu ainda te digo, Pedro, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Para nós católicos, Jesus está entregando para Pedro a missão da confissão. Todos aqueles que ele absolver na terra serão absolvidos no céu. Todos aqueles que ele não absolver na terra, ou seja, que não disser eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certamente um pecado mortal,
essa pessoa, ela precisa cuidar, porque senão ela perderá a salvação. A nossa igreja católica é alicerçada nos apóstolos, por isso é que ela é uma igreja católica, apostólica, romana. E Pedro, aquele também que teve os momentos de ouro com Cristo, mas teve também momentos de indecisões, momentos tão humanos e tão terrenos como nós, que chegou inclusive a negar Cristo. Ele é aquele que em Atos dos Apóstolos prega para milhões, e é aquele que não se importa de se apresentar diante das autoridades que perseguiam a igreja, porque ele dizia: importa mais agradar a Deus do que aos homens. E quando foi condenado à cruz, aquele Pedro que antes fugiu e se escondeu, é aquele que diz: eu abraço esse martírio, mas não quero ser crucificado como meu Cristo, porque não sou digno desta honra. Quero ser crucificado de cabeça para baixo. Este é Pedro, o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa. Reflitamos, amém, aleluia, glória a Deus.